Então, vamos começar o nosso webinar sobre técnicas de demonstração de softwares, né? Então, vamos dar início aos conteúdos. Muito bem, vamos lá. Bom, o meu nome é Marcos Moraes, né? Eu sou mestre em administração de empresas, eu fiz pós-graduação em finanças, e eu sou formado em economia. Também, né, sou técnico em contabilidade. Minha vivência na indústria de software é já de 28 anos, eu trabalhei em empresas líderes de mercado, né, e fui vendedor de software, demonstrador técnico, né, que chama, né, trabalhando na etapa da pré-venda, gerente regional de venda de software, né, diretor comercial de venda de software, também fui diretor comercial de venda de serviços de TI. Então, eu tenho aí uma grande experiência prática em centenas de demonstrações de softwares que eu fiz, né? E apresentações também de serviços de TI que eu conduzi. Muito bem. Nesses 28 anos, né, pessoal? Esses 28 anos. Bom, em 2007, eu fundei a Marquedu Brasil, marquedu.com.br, né? E a nossa carteira é composta por empresas de tecnologia. Então, empresas produtoras de software, empresas que fazem prestam serviços de TI, enfim, empresas do setor de tecnologia da informação, dos diferentes portes, né? Empresas de diferentes tamanhos, desde startups até grandes empresas de tecnologia da informação. Bom, esse webinar, já fizemos apresentações aqui, nós vamos ter o seguinte, é um webinar gratuito sobre técnicas de demonstração de software, tá? Ele é direcionado aí para todo e qualquer profissional envolvido na preparação ou na execução de demonstrações, tá ok? Veja, na preparação e na execução. Às vezes uma pessoa apresenta, ou duas pessoas apresentam, mas mais pessoas participam da preparação de demonstrações de software. Das diferentes áreas, a gente tem software ERP, CRM, né? HCM, gestão de pessoas, WMS, gestão de armazéns, TMS, gestão de transportes, EAM, gestão de manutenção, BI, GED, enfim, tem diferentes, a classe de softwares são inumeráveis tipos de software que existem no mercado, né? Muito bem, o conteúdo aqui está baseado em mais de 20 anos de experiências em demonstrações, fazendo demonstração no campo mesmo, tanto demonstração presencial quanto demonstração remota, né? Nas diferentes áreas, demonstrei muita coisa, né? HCM, RP, até mesmo BI, eu demonstrei EAM, software de manutenção industrial, enfim, vários tipos de software eu trabalhei, eu implantei e demonstrei também. Bom, neste webinar, o que a gente vai ver? Como é que planeja, como é que executa as apresentações presenciais e remotas de uma forma bem sucedida, tá bom? Nós vamos tratar nesse webinar o seguinte, né? Não necessariamente nessa ordem, mas será tratado o que a gente vai ver nesse webinar. Os papéis do vendedor e do demonstrador, identificação do público que vai assistir à demonstração, o levantamento de necessidades desse público, a interdependência das necessidades que existem entre as áreas, definição do nosso objetivo, definição da agenda, a gente vai ver isso, preparação das pessoas de vendas envolvidas na demonstração, definição das capacidades, que é o que nós vamos mostrar, a preparação propriamente dita, como é que se dá a execução e a questão das perguntas, as perguntas que surgem na demonstração. Esse é o objetivo do nosso webinar. É claro que desse webinar a gente pinça, nesse webinar, conteúdos do nosso treinamento lá de como fazer demonstrações de software. A gente utiliza para este webinar alguns conteúdos que estão lá dentro daquele treinamento, né? Primeira coisa que a gente vai abordar, né, e está dentro ali da nossa programação, é a importância das apresentações e demonstrações de software ou de serviços de TI. Porque a gente não vende só o software sozinho, geralmente a gente precisa vendê-lo com algo mais, né? Junto com os serviços. Muito bem. Então tá, então vamos lá. Primeira coisa, assim, ó, sempre lembrando que eu pincei slides do nosso curso, né? Então eu só vou dar assim um panorama geral de tudo que eu apresentei ali como a pauta desse webinar. Bom, demonstração, o mais importante, ela é fundamental, tá, para o fechamento de um negócio, né? Porque você consegue, você afirma por meio do seu marketing,
né, na etapa, digamos assim, de atração dos prospects, que você tem a capacidade de entregar valor para uma empresa através de uma solução de tecnologia. Quando eu falo solução, vocês vão entender, porque não é um software isolado, né? Eu tenho treinamento, eu tenho a implantação, eu tenho o suporte, eu tenho, enfim, a personalização. Então, eu tenho uma série de serviços, né, acoplados ao software em si. Então, o software é serviço, praticamente, né? Muito bem. Então, o que eu preciso? A etapa de demonstração me ajuda? Ela me ajuda a provar. Provar, esse é um termo que a gente usa bastante na área de pré-venda, de demonstração. Provar que eu tenho a capacidade para que os nossos interlocutores, para que aquele cliente potencial, né, ele veja, ele consiga comprovar, visualizar como as nossas capacidades realmente podem ajudá-lo ou ajudá-los a atingir uma meta, a resolver um problema ou satisfazer uma necessidade, tá bom? Então, isso é fundamental. Por mais que o vendedor argumente, por mais que a equipe comercial de vendas e marketing consiga argumentar os benefícios, a demonstração ela materializa, né, essa capacidade, ela tem essa finalidade, né? Ver para crer, certo? Ver para crer. Ah, então faz? Então me mostra que faz, certo? Então, por quê? Porque muitas pessoas no mercado já compraram outros softwares e já tiveram dissabores, já tiveram ou avaliaram na pressa ou não avaliaram suficientemente. Teve gente que comprou software sem nem ter visto o software, né, e depois enfrentam dificuldades no dia a dia, né? A solução em si não é tão aderente às necessidades de quem comprou, ok? Então, isso é um ponto importante. A importância é a gente ter transparência, e a demonstração, a apresentação, ajuda nisso, nessa clareza. Bom, no slide 18, eu tenho aqui o seguinte, quando no nosso treinamento de venda consultiva de software, uma das coisas que nós abordamos é o plano de evolução, em que eu monto um plano de trabalho, né, de como eu vou conduzir a minha venda, a venda do projeto que eu quero vender para um cliente potencial. E ali eu vou ter várias etapas. E as mais importantes para nós são as seguintes, né? A demonstração, eu posso, né, fazer visitas, apresentar clientes referências, enfim, passar referências de clientes, mas a demonstração, ela é fundamental. Eu destaquei aqui, é uma etapa fundamental. E outra coisa que também que é importante é a própria apresentação do meu projeto, da minha proposta de valor. É quando eu faço a apresentação, né, do projeto, já com os valores, né, com os benefícios. Então, eu tenho dois momentos onde fazer apresentações é extremamente importante para o meu ciclo de venda, para a condução da minha venda, né? Então, eu vou ter um momento que eu demonstro produto e tem um momento que eu apresento o projeto. Apresento o meu projeto barra proposta, ou proposta barra projeto, ok? E a demonstração, que é o objeto desse webinar, ela me ajuda a provar capacidade. O que eu tenho que responder nessa demonstração? O que eu tenho que responder? Basicamente, né, a demonstração a gente organiza assim. Primeira coisa, eu tenho que saber por que eu vou demonstrar. Quando, para quem, o que, como e onde. Né? Certo? Não necessariamente nessa ordem, a gente vai ver, mas é mais ou menos nessa ordem. Tá? Então, eu preciso saber para que eu vou fazer uma demonstração. É o momento de fazer? Então, antes de eu gastar tempo e dinheiro da empresa de tecnologia onde eu trabalho e fazer uma demonstração, digamos assim, que é precipitada, esta é a palavra, eu devo me fazer, o vendedor de software, o demonstrador ou a equipe comercial, deve fazer a seguinte pergunta: por que eu vou demonstrar isso agora, principalmente agora?
Se eu vou fazer agora, o que eu vou demonstrar? Para quem? Né? E como eu vou fazer essa apresentação? Qual é o nível de profundidade que ela vai ter? Né? E onde? Se ela vai ser presencial, remota e assim por diante. Então, a demonstração, ela faz parte de uma estratégia maior e ela não deve ser usada, né? Eu já escrevi essa frase já há algum tempo, já há alguns anos, e só estou repetindo ela aqui para vocês. Ela não deve ser usada para encher a agenda do setor comercial ou porque não tínhamos mais nada para oferecer, a não ser uma demo. Tá? Então, esse tópico eu coloco, faço essa colocação, porque a demonstração ela não pode ser algo assim, como se fosse um brinde, uma agenda, uma caneta que eu saio, sabe esses brindes, assim, uma canetinha? A demonstração não é uma canetinha, não é um mousepad que eu chego lá no cliente potencial e dou para ele aquilo ali, como se fosse um brinde. Né? A demonstração, assim, não chego lá. Ah, o senhor quer uma demonstração nossa? Bom, quero, né? Se você não tem mais nada para me explicar, mais nada para me perguntar, não sabe diagnosticar minhas necessidades, não sabe conversar sobre minha necessidade, e a única coisa que você, vendedor, sabe é oferecer uma demo, tudo bem, então eu quero uma demo. Se assistir uma demo é uma única forma de eu descobrir como é que você pode me ajudar, então eu aceito uma demonstração. Vocês entenderam? Então, é claro que a demonstração ela faz parte de um plano de trabalho. Podem existir demonstrações isoladas? Nunca existem demonstrações isoladas. Elas estão sempre dentro de uma estratégia. Você até pode ter lá no seu site assim aquele botão enorme escrito solicite aqui uma demonstração. Tá? É claro que você não vai alguém clicar e preencher o formulário solicitando demonstração ou chamando lá no WhatsApp e querendo uma demonstração. É claro que você não vai fazer essa demonstração de qualquer maneira. Você vai perguntar, né, para quem, o que, vai se perguntar, né, para quem, o que, como é que nós vamos mostrar, quando nós vamos mostrar, onde. Claro que você vai ter que responder essas questões. Não importa se a pessoa clicou num botão no seu site e solicitou uma demonstração. Não tem nenhum problema. Desde que esteja dentro de uma estratégia de atração, que a gente esteja preparado para, uma vez captando, né, uma solicitação de demonstração ali na internet, eu saiba o que eu vou fazer com ela. E saber que não vou ter demonstração padrão, em algumas situações vai ter que ser personalizada, e algumas vezes a padrão também vai até funcionar. Se eu tiver uma demonstração padrão, algumas vezes ela vai funcionar, algumas vezes ela não será suficiente, ok? E agora eu vou começar a respondê-las, né? Então tá, como é que eu vou preparar isso? Veja que eu não vou entrar no mérito de como é que o vendedor, como é que a demonstração chegou até mim, demonstrador, tá bom? Não vou entrar muito a fundo nisso. Isso a gente vê lá no treinamento de venda consultiva de software, que aí a gente vê todo o trabalho que o vendedor faz, né? Ou no marketing de venda de software, que é outro treinamento que a gente tem, como é que fez para atrair esse lead, como é que ele fez para ele ficar interessado na demonstração. Não é o objeto deste webinar e também não é objeto no treinamento de como fazer demonstrações de software. Não, não é isso. Aqui, no nosso encontro, nesse nosso evento, nós vamos focar o seguinte: chegou uma demanda, chegou uma necessidade de demonstração. Como é que nós vamos lidar com ela? Basicamente, esse é o nosso foco, tá bem? Nessa área que nós estamos aqui, nessa área de toda essa área comercial, né, do mundo de venda de software e tecnologia, no nosso webinar, nós vamos focar nisso, tá bem? Nas técnicas em si, não como é que ele chegou até nós. Muito bem. Então, é o seguinte, uma das coisas que eu comentei aqui agora no início do webinar, e a gente sempre comenta também no treinamento sobre como fazer demonstração, são os papéis. Os papéis, sim. Porque, assim, o pessoal de marketing faz um papel, o pessoal de pré-venda, que a gente chama, né? Pré-venda, prospecção, enfim, pré-venda. Né? E aí, quando passa a ser um lead aceito por marketing, mas ainda não aceito por vendas, vai encaminhar para o vendedor vai fazer um trabalho preliminar de qualificação, precisa fazer esse trabalho. Okay? Uma vez o vendedor entendendo, né, conversando com o lead e entendendo que existe uma possibilidade, né, que eles montam um plano de trabalho, certo? Já me referi a esse plano de trabalho agora nos slides anteriores.
um dos itens do plano de trabalho desse vendedor, que esse vendedor ou vendedora vai combinar com o seu lead, um dos itens do plano de trabalho, que a gente viu agora há pouco ali, né, é a demonstração, que vai depois até a apresentação do projeto proposta, fechamento do negócio, início do projeto, enfim, tá bem? Então, mas um dos itens é a demonstração. Então, a demonstração não está isolada, não está voando no ar. Ela está conectada dentro de um plano de trabalho da equipe de vendas. Tá? Então, o vendedor, ou vendedora, demonstrador e a demonstradora desempenham papéis diferentes e complementares na preparação e na execução, certo? Veja, o vendedor, e eu já fui vendedor de software, né? Antes de ser demonstrador, e depois fui demonstrador de software também, o vendedor cumpre um papel. Não é simplesmente esperar que o demonstrador ou demonstradora faça tudo sozinho, ok? Então, se divide papéis e esses papéis são complementares. Geralmente, lá no treinamento, a gente mostra esse slide aqui. Então, né, vai ter as etapas de venda, pessoal, né? E eu coloquei aqui os papéis da prospecção, os dos SDRs, do vendedor ou vendedora, do demonstrador e do gestor da área, gestor comercial. Então, a geração de leads e prospecção é um processo que envolve diretamente o SDR e os vendedores. Tá? Então, certo? Muito bem. A pré-qualificação também acontece, uma parte da pré-qualificação acontece com os SDRs e uma parte já diria, né, da pré-qualificação também com os vendedores. Tá? A qualificação, que é levantamento de necessidade mais a fundo, mas aí já é vendas. Okay? A partir do momento que o vendedor aceita o lead que vem de marketing, né? Vem da área de pré-venda, aceitou, acho que ele é válido, aí o trabalho do vendedor começa a fazer o seu trabalho. Entrevista com usuários chaves para fazer um diagnóstico preliminar, se o vendedor tiver experiência suficiente, conhecer bem os seus produtos, é possível o vendedor fazer, ou tiver ferramentas, diagnósticos, enfim, checklists, ele consegue fazer sim, tá? E tiver empenho e boa vontade. Mas, se às vezes, ou por pelo vendedor ainda estar em formação, vendedor ou vendedora, ou por as soluções serem muito complexas, muito amplas, terem muitas configurações e serem uma quantidade de soluções muito grande, muitas vezes é necessário, já nessa etapa de entrevistas com o usuário-chave, para entender necessidade, o acompanhamento de um demonstrador ou demonstradora. Aqui no demonstrador, pessoal, eu coloco este nome, eu não quero entrar a saber aqui se é consultor de implantação, se é arquiteto de solução, se é engenheiro de software, se é consultor técnico, os cargos não importam. Eu só coloco aqui a função, ou seja, é a pessoa que ajuda a entrevistar, porque depois é a mesma pessoa que vai demonstrar, tá bem? É a mesma pessoa que vai demonstrar. É nesse nível que eu estou falando. Geralmente, né, ou faz parte de uma equipe, ou é alguém em condições de repassar para o demonstrador, demonstradora, todos os detalhes. Tá, ok? Pode ser o nome que se dá, não importa, mas alguém muitas vezes já apoia o vendedor nessa etapa. A análise de aderência também, né, para saber o quanto tem lá de não aderências, de possíveis não aderências e como é que isso será respondido durante a apresentação, durante a demonstração, né, porque isso acontece, a gente faz uma entrevista preliminar com o lead, com o cliente potencial, né, aqui já prospect, né, porque já aceitou um plano de trabalho, aqui já se tornou um prospect, já está prospectando, você já tem um plano de trabalho em andamento, né? Então, a análise de aderência, muitas vezes, tem o vendedor participando, conduzindo, coordenando, e o demonstrador também participa. Prova de capacidade, que é fazer uma demonstração ou acompanhar uma visita a um cliente, né? O vendedor faz isso, mas também o demonstrador está diretamente envolvido para executar a demonstração, certo? Está diretamente envolvido. E aqui, a etapa final, pré-proposta, isso é com o vendedor. Pré-proposta, a gente explica isso lá no treinamento de venda consultiva de software, tá, pessoal? Não vou explicar aqui agora. Apresentação da proposta executiva / projeto. Isso também é feito conduzido pelo vendedor e muitas vezes com o apoio da pessoa de demonstração. Tá? Por quê? Porque ela participou de tudo. Ela participou de análise de aderência, das entrevistas de levantamento de necessidade, da análise de aderência, da própria demonstração em si, que foi esse profissional que executou, ou essa profissional, e aí muitas vezes, porque aqui é feita uma apresentação também, aqui é feita uma demonstração, e aqui é feita uma apresentação
executiva, ou seja, para os executivos do lead, para os executivos do prospect, uma apresentação executiva do projeto / proposta, tem valores, inclusive. Então, já ajudei, né, quando demonstrador, muitos vendedores, gerentes de conta, gerentes de negócio, enfim, a fazer essa apresentação aqui também. Fazer não é preparar, é conduzir, executar em conjunto com o vendedor. Não é o vendedor sentar e ficar olhando, não. Em conjunto com o vendedor, lá cada um apresenta uma parte, isso é bastante comum. Então, é por isso que existem esses papéis. E fechamento de contratos com o vendedor, né, gente? Né? Fazer o fechamento, negociar e fechar o contrato, isso é com o vendedor. Muito bem. Então, é importante que a prospecção e o vendedor consiga fazer a pré-qualificação para identificar se o prospect, né, o lead, se enquadra no perfil ideal de cliente. Tá? Então, isso é um ponto importante. Já me aconteceu, né, nessa carreira, né, desses 28 anos como demonstrador, de gastarem o tempo do demonstrador com clientes fora do perfil. Tá? Né, clientes que não correspondem ao nosso perfil. E aí, perda de tempo, né? Perda de tempo. Tanto de todos. Do próprio lead também, do próprio prospect também é perda de tempo para ele. Muito bem. Então, essa etapa aqui, o que eu espero, o que eu, como demonstrador, espero que o vendedor consiga levantar, ou que o vendedor venha pedir ajuda. Se o vendedor não consegue levantar isso, que venha pedir ajuda nessa etapa aqui de entrevistas, né? Ali de entrevistas do usuário-chave, para entender a aderência das nossas soluções, para poder apresentá-las, para poder demonstrá-las, né? É entender o que precisa ser resolvido, por quê, qual é a razão, qual é a dor, o porquê é a dor, tá, pessoal? O pessoal diz assim, a dor é o quê? Não, a dor é por quê? Por que dói? Ou aqui que está a verdadeira dor. Por que dói? Qual é a razão? Né? Porque se não estiver doendo, né, não tem motivo para mudança. O porquê é o grande motivador da mudança. Guardem isso. Quem está sendo impactado, né, pela situação que foi apresentada pelo prospect, né, é alguma coisa, ou é uma meta, ou é um problema, ou uma necessidade. O que precisa ser resolvido? É uma meta a ser atingida, um problema a ser resolvido, uma necessidade a ser satisfeita, ok? Tá, mas o que essa necessidade está causando? A não satisfação da necessidade está causando? O que esse problema a ser resolvido está causando? Né? O que essa meta a ser, se não for atingido, o que ela causará? É o porquê. Bom, quem está sendo impactado ou será impactado, até quando isso precisa ser resolvido, onde precisa ser resolvido, se é numa fábrica, numa unidade, numa filial, em todas as filiais, enfim. Como está sendo resolvido hoje, com controles em planilhas, com um sistema legado, ultrapassado ou deficiente, enfim. E quanto custa hoje? Quanto está custando? Não quanto ele paga de mensalidade, não é isso, tá? Ele tem outro sistema lá que não atende, ele paga X de mensalidade. Não é disso que nós estamos falando. Quanto custa em termos de impacto? Quanto o problema está custando? Quanto está deixando de ganhar? Quanto está perdendo? Tá? Então, na área de... A gente, como o demonstrador, consegue explorar isso quando a gente faz... Quando o vendedor consegue levantar essas informações, vendedor, a gente consegue explorar possíveis ganhos que isso traria para a empresa. Tá bem? Aqui eu consigo provar o retorno do investimento. Certo? Então, eu consigo provar que o meu projeto vai se pagar. Não importa se a minha mensalidade é de 50 mil reais, não importa. Eu tenho que conseguir provar a minha proposta de valor, ou seja, que o meu projeto se paga. Ok? Isso é algo bastante difícil na área de demonstração, tá bem? Ok, então o vendedor também o vendedor deve fazer a qualificação para verificar se existem oportunidades. O que é uma oportunidade, gente? O fato de o lead, o prospect ter uma necessidade, não significa que a gente tenha uma oportunidade. Todo mundo tem um CRM, né? Vocês já usaram o CRM. O CRM diz assim, cadastre a oportunidade. Cadastre agora a pessoa de contato, né? A empresa de contato, e dentro do lead, a oportunidade. A oportunidade você tem que dizer o que é, valor estimado e data possível de fechamento daquela oportunidade. O que é uma oportunidade, gente? Gente, uma oportunidade, falando em termos de software, é o seguinte, é uma necessidade para as quais nós temos funcionalidade para atender. É oportunidade. Se eu não tenho funcionalidade, eu não tenho oportunidade, pode ser a maior necessidade do mundo. Mas se eu não tenho, dentro das minhas funcionalidades, ou, né, dentro das capacidades da minha solução, eu não tenho as funcionalidades necessárias para atender aquela necessidade,
não existe oportunidade, a não ser que eu customize, ok? Não, mas daí eu vou fazer, a fábrica vai fazer, vai customizar, beleza, ok. Aí é uma outra discussão. Então, você tem a capacidade de construir, então. Então, a oportunidade, ela existe quando existe uma necessidade do prospect, do lead, para as quais nós temos funcionalidades ou capacidade de entregar, capacidade de realizar. Senão, não é oportunidade. Né? Eu já me bati com isso várias vezes, a gente fala isso também lá no Venda Consultiva de Software, que muitas vezes os vendedores novos, né, principalmente vendedores com não tanta experiência no mercado, e às vezes uns experientes também, tá? Se perdem nisso aí. Vem com umas oportunidades, assim, umas necessidades, umas coisas sem cabimento, tá? Mas eu vou falar assim, mas viagem, traz isso para dentro da empresa e quer que a equipe de pré-venda, no caso, demonstração, consiga mostrar que isso é possível. Mas não é possível, não existe, não tem. O prospect de lead está querendo algo único, que só ele quer, só existe na cabeça dele. Não é padrão de mercado, certo? Nem os nossos concorrentes e nem ninguém tem aquelas capacidades ou funcionalidades que o lead ou o prospect está querendo, tá bem? Então, o que é uma oportunidade? A oportunidade é quando eu tenho, né, funcionalidade para atender aquela necessidade. Ou a capacidade de construir, ok. Posso fazer por projeto, por demanda, desenvolver um projeto específico, não tem problema nenhum. Mas é viável, não é uma coisa que eu preciso virar do avesso, né? Usar a tecnologia com a qual não estou acostumado, ou deturpar o meu sistema, meu produto, minha solução, para atender a uma necessidade de um need, de um prospect. Tudo bem até aqui? Então, com base nessas informações, o vendedor precisa entender isso, vendedor. E com base nessas informações é que a pessoa responsável pela demonstração preparará as provas de capacidade, ok? Muito bem, deixa eu só checar como é que nós estamos aqui. Beleza, estamos dentro do tempo, vamos seguir à frente. Então é importante, né, que seja preenchido um questionário de preparação nos quais são descritas informações que serão de guia para o demonstrador. Então, assim, nem que seja um e-mail, tá? Mas o pessoal comercial, muitas vezes, quer fazer só transmissão verbal das coisas, e aí se perde em algum detalhe. Né? Fundamental anotar, conversando com o lead, conversando com o prospect, fazer anotações, né? O mais detalhadas possíveis, assim, né? Ou gravar a conversa, mas é muito raro gravar uma conversa numa primeira reunião, às vezes não é algo muito simpático, né? Mas trazer para o demonstradora, a maior quantidade de detalhes possíveis para que a gente possa saber ir no ponto certo. Né? Porque o seu interlocutora, seu lead, prospect, vai falar de um monte de coisas. Às vezes tem várias coisas represadas. A empresa, assim, brota a necessidade de tudo quanto é lado. Mas qual é a necessidade crítica? Isso é um ponto que a gente discute muito em demonstração. Eu não vou poder mostrar o sistema inteiro. Não tem tempo. Né? E nem é produtivo. Então, eu preciso achar as questões críticas. E as questões críticas precisam estar muito bem descritas, muito bem trabalhadas, muito bem entendidas pelo vendedor ou pela vendedora. E se não entendeu, que convide, então, o demonstradora para aquela etapa que a gente viu lá, de entrevista com o usuário-chave, né, para entender a aderência, para entender melhor a necessidade. Em resumo, o que eu estou querendo dizer? O demonstrador, a demonstradora não é um mágico, alguém que consegue simplesmente lá se virar nos 30, fazer uma demonstração do nada, né, e dar um show. Né? Não, a coisa não funciona dessa forma. Se você vende produtos complexos, né, se você tem concorrentes, certo? Lembre-se que o teu concorrente sempre pode fazer uma apresentação melhor que a sua. Né? Isso é importante. Então, ele consegue ir ao ponto, consegue entender, mas principalmente entender qual é a necessidade crítica. Porque às vezes a gente pode mostrar, e isso é uma das falhas que existem na demonstração. A gente fala disso no nosso treinamento, sobre demonstração de software, inclusive lá no treinamento a gente mostra como não fazer uma demonstração, inclusive, e a gente fala isso, a gente pode mostrar, passar o dia inteiro demonstrando coisas para o lead, para o prospect, e ele não conseguir enxergar no meio daquilo tudo a satisfação das suas necessidades críticas, aquelas que realmente estão doendo, doendo na empresa, geralmente dói no caixa, está doendo no caixa, está doendo em algum lugar. Esse é um ponto importante, tá, pessoal? Por que eu tenho que demonstrar? Primeiramente, você vai se perguntar por que você vai fazer uma demonstração de software? O que você deseja com ela?
Ah, eu quero fechar um negócio. Ok, mas ele está no ponto, é o que falávamos agora. O lead, o prospect está no ponto, você já conseguiu convencer ele, falar do conjunto da sua solução, o seu você vende ERP e aí o CRM do parceiro, ou você vende HCM e que vai demonstrar uma outra solução, não importa. Ou você quer demonstrar só a sua solução mesmo, ele já entendeu o que ele está procurando, certo? Eu já vi muita gente falar, eu estou procurando um CRM. E aí a gente foi lá entender, e não era um CRM, a gente até tinha módulo de CRM no sistema, mas não ia precisar mostrar o módulo de CRM, só as funcionalidades do módulo de vendas eram atendiam aquilo que o lead estava entendendo como sendo CRM, entende? Então, assim, às vezes o lead ouve uma sigla, ouve uma expressão e diz, eu quero Customer Success, eu quero pós-venda, eu quero CRM, eu quero sei lá, um GED, então, nossa, no GED, quando eu falo em GED, a gente cai para trás. Eu quero um GED, né? E aí você vai ver, não é um GED. Um GED clássico, com todas as funções, não é GED, mas alguém falou lá que quer, quer ver uma apresentação de um GED, uma demonstração de uma gestão eletrônica de documentos, tá, pessoal? O GED. Então, muitas vezes a gente precisa entender assim, por que você faz essa demonstração? Porque ele me pediu. Tá, mas você entendeu o resto? Você consegue responder as outras perguntas? Então, por que nós vamos demonstrar? Nós podemos provar a capacidade de outra maneira? Posso levar ele numa visita a cliente? Posso mostrar um vídeo, né? Ele já assistiu nosso canal lá no YouTube, já viu nossos vídeos preliminares, já assistiu tudo. Ele gostou muito, inclusive, achou muito legal. Já usou os outros canais que a gente tem, porque às vezes tem muito conteúdo, ele já baixou os materiais. Então, dizem, tá, pessoal, o pessoal de marketing digital, que hoje, com o nível de informação que a gente tem, quantidade de materiais que a gente tem, e-books, vídeos, canais no YouTube, enfim, que 62% da jornada de compra, o lead e o prospect anda 62% do caminho antes de entrar em contato com qualquer vendedor. Antes de entrar em contato da empresa. Eu não sei se isso é fato, ainda continua sendo válido, mas é o que dizem. Que as pessoas, principalmente na área de TI, para comprar TI, o comprador de TI faz toda a etapa de pesquisa, que corresponde a em torno de 60% da jornada de compra, ele faz antes de entrar em contato com as empresas proponentes, com as empresas com as quais ele pretende conversar. Então, a minha pergunta é essa: o quanto ele já viu da nossa solução? Já pesquisou, já consumiu nossos materiais, já assistiu nossos vídeos sobre os nossos produtos, que a gente tem muito material. Então, ele já viu tudo, mas ele quer saber só a parte multiempresa, se trata a questão tal, enfim, a parte geral ele até entendeu o que nossa solução faz, mas ele tem questões críticas, então aí é que está, pessoal. Ele agora quer entrar nas questões críticas. Ele já desclassificou vários sistemas e ficou com 5 alternativas, e a nossa é uma delas, que não fica devendo nada aos demais, pelo menos pareceu equivalente. Então, eu também já trabalhei em processo de cliente nosso para aquisição de software, condução de processo. A gente faz isso, a gente pesquisou 15 fornecedores para chegar no shortlist, que é na pequena lista, onde 5 empresas seguiriam adiante. E aí, das 5 ali, a gente entrou em processo de demonstração detalhada, ok? Então, precisa entender isso já foi vencido, essa etapa, ele já entendeu, né, já teve algum contato. Muitas vezes, isso o vendedor não pergunta, aí tem que perguntar, né? Não, sim, ele já usava noutra empresa, mas ele usava uma versão nossa de 5 anos atrás, ele quer e não acompanhou mais, então ele quer ver como é que está o sistema hoje. Boa. Um amigo dele usa em outra empresa, recomendou, mas ele não viu o sistema, nunca viu, só ouviu falar bem, entende? Então, por que eu vou demonstrar? Em que contexto eu vou demonstrar? Porque eu estou com pressa, porque eu quero fechar o negócio, porque eu quero fazer isso quanto antes. Quanto mais rápido eu fizer, mais rápido a gente vai fechar. Será? Então, a agilidade não é afobação. A agilidade não é queima de etapas, tá bem? Quando é que eu vou fazer a demonstração? Bom, gente, quando eu vou demonstrar, a gente já falou ali, não se antecipar, não fazer de forma precipitada, não fazer de forma afobada. É o momento
Quando é que eu vou demonstrar? Por que agora? Essa demonstração está prevista no plano de evolução, que eu apresentei o slide aqui logo no início, né? Então, tem momentos que você encaixa a demonstração, e elas têm tipos de demonstração. A gente já vai ver isso aqui no webinar mesmo, tá? Então, aqui, ó, no slide 35. Aqui no início, o Próspero está, né, numa etapa, ok, de necessidade, ele está ainda pesquisando, tá bem? Nessa etapa aqui, você usa, geralmente, uma demonstração genérica. Às vezes, até aquela demonstração gravada que está no site de vocês ou lá no canal do YouTube da empresa de vocês, já é suficiente, ok? Uma demonstração bem genérica. Às vezes, até ele pede uma demonstração que a gente chama de overview. A gente, né, demonstrador chama isso de overview. Uma visão geral, assim, não personalizada, né? É uma demonstração que é feita igual para todo mundo em um tempo marcado certinho, né? Às vezes a gente tem ela até gravada. Pode ser feita gravada? Pode. Gravada com alguém apresentando. Eu cansei de fazer apresentação gravada, gravada sem um áudio, sem locução, tá? Sem locutor. E eu fazia a locução e parava o filme, parava o vídeo, demonstrações que a gente gravou já para isso mesmo. Então ela é uma genérica, pode ser feita, tá? Então é o quando. Aqui mais adiante, tá? Não tem demonstração aqui nesse momento. Eu estou entrevistando, estou levantando necessidade, né? Estou desenvolvendo o conteúdo da demonstração, estou validando com as pessoas, aqui eu estou construindo, aqui é a etapa de preparação de uma apresentação. Já pode ter acontecido uma genérica, não tem problema. Mas aqui eu já levantei as dores, já levantei as questões críticas, já sei os diferenciais que eu tenho que mostrar, já sei do que eu tenho que fugir, que o nosso sistema não atende bem, então eu vou deixar um pouquinho de lado, desde que não seja coisa crítica, eu já nem mostro, certo? Aqui eu dou a estratégia de demonstração. E aqui, por isso esse quando ele é importante durante o processo de compra, aqui é o processo de compra, e o processo de venda. O processo de venda. Aqui ele está avaliando, é que eu estou provando. Quando é que entra a prova? A prova de capacidade. Eu estou provando que sou capaz. E uma das provas de capacidade que eu utilizo é a demonstração. E aqui eu estou preparando a demonstração. Então, aqui não é o momento de eu demonstrar. E aqui sim eu provo o valor, na etapa de justificativa e na etapa de decisão, onde eu provo o valor, né? Mostro meus diferenciais em relação à concorrência, justifico porque a nossa solução é mais aderente, o nosso projeto, né, tem condições de atender melhor e tal. Então, esse é o quando. Então, eu não posso sair, né? Claro que eu posso usar uma genérica no início, mas aqui, nessa etapa, não adianta mostrar a genérica de novo, porque ela não vai servir para provar valor. Ela serviu lá para avaliar a necessidade inicial, para ele avaliar, ter uma ideia, para nos descartar ou não, né? Para ver se a gente, para despertar interesse, para despertar interesse. Então, o quando, esse quando aqui, é nesse sentido. Esse quando não é um quando de data. Ah, não, porque ele entrou em contato, em 2 dias tem que fazer demonstração. Não é assim, tá? Pode fazer em 2 dias a genérica. Ok, pessoal? Foi que eu fui ali e respondi para o Leandro. Tem algumas empresas que se propõem a, em 20, 48 horas, fazer a primeira apresentação, mas será a genérica. É aquela para despertar interesse. Não tem problema nenhum, desde que todo mundo saiba o que vai mostrar. E não ser uma apresentação direcionada. Aí o que acontece? Frustrações. Quer ver uma demo? Quero. Aí o lead, o próximo, espera uma demo personalizada que responda a todas as suas questões, mas sem entrevista prévia. Na realidade, o que está sendo feito é o seguinte: quer ver uma demonstração, vou chamar aqui genérica, um overview, uma apresentação geral, no primeiro momento, para dar uma ideia do todo? Quero. Então tá, nessa eu não vou tratar nenhuma particularidade sua, porque eu não fiz a entrevista, não fiz o levantamento seu com seus usuários, não sei suas dores, suas questões críticas. Mas eu vou fazer uma apresentação para você validar e ver se a gente pode seguir adiante ou não, para ver se o meu sistema tem o mínimo necessário para te entender. Pode ser, pode ser. Isso é muito comum quando a gente vai no responsável pela TI antes, e ele diz o seguinte: mostra para mim primeiro o sistema e depois eu trago os usuários das áreas. Mostra para mim primeiro que depois eu trago os gestores das áreas. E aí ele faz o filtro. Como é que eu faço o filtro? Como é que eu passo nesse filtro da TI? Eu passo com a genérica. Tudo bem? Para quem, gente, é fundamental. Pode, mas não é a primeira pergunta a ser respondida. É a segunda. A primeira é por quê? A segunda é para quem? Para quem é fundamental para o demonstrador. Para quem vamos demonstrar? Para a diretoria, eu tenho que mostrar uma visão estratégica consolidada, um BI, certo? Toda a parte, né,
de grandes números, macro, visão macro. Lideranças, gerências, chefia, visão setorial. Ele quer ver os seus painéis, os seus, entre aspas, relatórios. Relatório é só uma forma de falar, tá, pessoal? Informações gerenciais, seus painéis, seus dashboards, vamos falar assim, do seu setor. Funcionário quer ver o seu pedacinho do que ele faz, os seus aí assim, né, relatórios de conferência, relatórios se fez, se esqueceu, se não fez, dependências, enfim, quer ver isso. TI, os técnicos, visão da tecnologia embarcada, a visão da facilidade, conectividade, que não seja algo extremamente proprietário, que, enfim, não quer ficar tecnicamente na mão de um fornecedor. Tá? Essa, em resumo, é a visão. Né? Ou essa demonstração vai ser para todo mundo ao mesmo tempo, que aí realmente é um negócio extremamente perigoso, tá? Eu sempre recomendo a gente quebrar isso em pedacinhos, a gente já vai ver aqui. Público-alvo da demonstração, tá? Quem é? Alta diretoria. Bom, a alta diretoria, deixa eu só checar umas coisas aqui no meu controle. Legal. A alta diretoria, tá? É um tipo de público, tá? Eles vão querer aqui, ó, que eu estava comentando aqui com vocês, né? Ali, diretoria, liderança, funcionário, técnico, tal. Alta diretoria, então tá. Vão querer uma visão do negócio como um todo, consolidado, matriz, grupo, unidade de negócio. Então aqui você tem que conseguir mostrar indicadores de desempenho, não importa o que você está mostrando, se você está mostrando ERP, HCM, CRM, WMS, TMS, BI, tem que mostrar, se tem um diretor da alta diretoria, você vai ter que mostrar indicadores, com recursos visuais, recursos gráficos, painéis, dashboard, tabela, no celular, no desktop, no tablet, enfim, leva um celular. Se você tiver uma versão mobile, mostra no mobile, mas nem se atreva a mostrar em desktop, tá bom? Já vai no mobile, eles ficam encantados quando vê coisas em mobile, né? Beleza? Então essa apresentação vai ter duas versões, uma curta e uma longa. Curta, 15 minutos. Longa, 30 minutos. Vocês entenderam bem. Para executivo, a apresentação longa tem 30. Muito bem. Diretores e gerentes de área, chefes de áreas, né? Então, pessoal, não vou ler slide, tá? Vocês vão receber o material aqui. Não vou ler todo o slide, né? Não tem sentido, né? Só vou, assim, nos pontos principais. Então, eles vão querer ter uma visão circunscrita à sua unidade. Eles querem olhar só para o seu umbigo. Eles não querem olhar o resto da empresa. O resto da empresa, tudo bem. Tem outro gerente que cuide da área dele. Eu vou olhar para a minha gerência, para a minha unidade de negócio, o desempenho da minha unidade de negócio. Então, o que um chefe, um gerente, um supervisor, coordenador, não importa o cargo, até diretor de área, ele quer planejar, ele quer controlar, e ele quer acompanhar. Ele quer saber se a equipe dele está fazendo aquilo que foi combinado. Então, ele quer ver os processos, atividades, tarefas e resultados. O que acontece, às vezes, com nós demonstradores? A gente foca muito em mostrar resultado. Então aqui mostra se o estoque está certo, aqui mostra a inadimplência, aqui mostra... Sim, isso é importante mostrar indicador. Mas ele quer saber se controla o processo. Aprovações, alçadas, workflow, limites, que o sistema tranca, não aprova, que submete, pede uma aprovação de alguém. Processo. Mostrar que lá que houve um bom desempenho na área, né? Que não, a inadimplência reduziu, que as vendas aumentaram, que o faturamento está indo bem, ou que os estoques estão corretos, ou que as compras estão dentro do orçamento. Isso aí é uma obrigação de qualquer sistema, mostrar dado, tabela, dado. Não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Mostrar resultado. Demonstrar resultado, melhor dizendo, né? Demonstrar os resultados, apresentar os resultados em formatos gráficos, painéis, dashboards, tabelas. Isso é obrigação de qualquer sistema. O que um gestor de área, e não um presidente, um gestor de área, um gerente, supervisor, ele quer saber o seguinte: quando eu não estou na empresa, a minha equipe está fazendo as coisas como tem que ser, está seguindo o workflow, o sistema trava, eu tenho controle, eu tenho segurança, controle e acompanhamento. Controle e acompanhamento. E, é claro, os acompanhamentos também em mobile, se puder ver no celular, se puder ver no tablet, ou puder ver num portal de casa, acessar de qualquer lugar, é óbvio, né? Acessar de qualquer lugar, muito que bem, tá bom? Dependendo, às vezes, nessa situação, se torna necessário mostrar alguns relatórios em tela, sabe? Assim, sei lá, para contabilidade a gente mostra lá o balancete, é óbvio. Para o gestor de financeiro a gente mostra o fluxo de caixa, é óbvio, né? Enfim, tem alguns relatórios aí
que a gente mostra, né? Para provar que a gente atende aquele quesito ali, aquela dor. Se for dor, é claro, a gente não mostra tudo, o sistema de ponta a ponta, a gente só mostra dor. Se o fluxo de caixa for dor, a gente mostra o fluxo de caixa. Se balancete tirado de uma forma muito tranquila, sem precisar, digamos assim, ameaçar o contador, né? Sair online real time, contabilidade em 3 dias, no terceiro dia útil do mês seguinte, como eu já havia, a gente já implantou em clientes, eu tenho que mostrar a facilidade de tirar isso, entendeu? Os números saírem de dentro do sistema com muita facilidade. Essa apresentação de diretor, coordenador, supervisor, gerente, geralmente, dependendo das dores e as situações, dependendo da área, se for financeira, produção, marketing, enfim, centro de distribuição, porque logística, não importa, é uma área especializada. Gente, essa não dá para trabalhar 30 minutos, tá? Por quê? Porque 30 minutos é uma visão muito geral para um diretor ou autodiretoria. Esse aqui eles gostam de mergulhar. E aí o cara, se ele gostar da nossa apresentação, marque como sendo 30 minutos. Aqui acontece o inverso, né? Com o executivo você marca 30, ele só tem tempo para assistir 15 minutos ou 10. Aqui, ao contrário, o gestor de área, ele diz que tem 30 minutos para você. Isso aqui aconteceu dezenas de vezes comigo. E aí você vai preparado para 1 ou 2 horas, tá? Porque se ele gostar do que ele viu, que ele entender que você tem o controle, não só painéis para mostrar resultados, mas você tem controle de processo, workflow, alçada e tudo mais, controles, desvios, e você tem tudo isso, ele vai querer explorar. E aí você vai ter uma apresentação de 1 hora, 1 hora e meia. Tudo bem? Usuários operacionais. Bom, usuário operacional, você tem que passar a impressão de que tua solução é simples, fácil e rápida de aprender, só. Porque se parecer complicado, difícil e demorado, você está ferrado, ferrada na sua demonstração. Isso eu já aprendi como demonstrador. Mesmo que não seja, pode ser o sistema mais mamute, mais mastodonte, mais pesado do mundo. Na hora de demonstrar, ele tem que parecer simples, parecer. Para isso que o demonstrador dá show. Simples, fácil e rápido. Por isso que o demonstrador é uma pessoa que tem preparado, né? Dentro de uma empresa de tecnologia, tem que ser uma pessoa muito preparada, tá? Então, evitar cadastro, focar em movimentação. Então, assim, mostra as movimentações, consultas, relatórios, conferência e rotina de fechamento. É isso que usa. Cadastro você evita. Olha, para sair essa maravilha desse dashboard aqui para o teu gerente, você vai ficar preenchendo esse monte de coisa aqui, tá? Ele pede 26 cadastros diferentes hoje, tal, tal e tal. Gente, o que acontece? O cara não tem integração nenhuma. É óbvio, quando ele usa o sistema de planilha e sistema não integrado, sistema deficiente, ele não vai ter o grau de controle que o nosso tem. O nosso pede muito mais coisas, dá muito mais trabalho para encher os cadastros iniciais. Aqui a gente fala isso no curso de implantação, no nosso treinamento de consultores de implantação, que começa dia 20 de setembro, a gente fala isso. Muito bem, mas voltando, então, aqui o demonstrador não é um implantador, ele vai focar movimentação, consulta, relatório de conferência, relatório, rotina de fechamento. O usuário tem que entender que isso aqui é facinho. Facinho ou não tão trabalhoso, tá? Não pode parecer uma coisa assim que ele vai se arrebentar a fazer. Então, não mostrar processos complicados se algum usuário pedir sem estar preparado para isso, tá? Ok? Não, eu não preparei a base, mas eu vou outra hora te mandar. Daí manda só para aquela pessoa. Mas não passa, não corra o risco de passar vergonha na frente de todo mundo, porque um usuário pediu a bola, meteu a bola lá na gaveta e você quis lá buscar e não conseguiu pegar. E aí é gol deles, né? Aí é gol para a concorrência, porque, mas o teu concorrente mostrou e tal. Não, beleza, eu posso preparar isso no outro momento, tal e tal, e aí eu te mostro. Beleza, mostra em privado isso, não se arrisque. Focar na integração, gente. Integração, 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 integração. Como ela funciona? Integração do nosso produto com outros sistemas, é claro, com sistemas de parceiros, ou a integração entre os módulos do nosso produto. Foquem bastante nisso. Essa apresentação aí, geralmente, leva uns 45 minutos, tá? Ok? Se a área for muito extensa, pode ser que tenha um pouquinho mais. Mas a gente limitava a 40 minutos, que é o suficiente para ir nas questões críticas, porque aqui, quanto mais demora, mais a gente está se arriscando, tá bom? Guardem essa frase. Com o usuário operacional, quanto mais tempo ficar, quanto mais você mostra, mais você se arrisca. Daqui a pouco ele encontrou alguma coisa que ele não gostou, aí ele vai dizer que não serve. O usuário gerente, ao contrário, ele vai dizer que tem pouco tempo, 30 minutos. Quanto mais tempo você ficar com ele, melhor. E o usuário diretor, mesma coisa. Ele vai dizer que aqui é o inverso, ele vai dizer que tem 30 minutos, vai chegar lá e ele vai dizer que só tem 10, aí vai ter que se virar nos 30. Você tem que saber ser conciso e usar muito menos tempo que ele te prometeu.
Tá? Às vezes, se ele gostar, ele te dá um pouquinho mais de tempo, tá bom? Aqui é o contrário. Então, os líderes, os decisores, quem vai decidir? Os líderes de área. Então, fiquem mais tempo com eles. O usuário fique o tempo necessário, não estique. Onde? Vamos lá. Onde? Onde, pessoal, é o remoto presencial. Então, onde eu vou demonstrar? A minha demonstração vai ser presencial, remota. Se for remota, que plataforma de sala de reuniões virtual será utilizada? O Zoom, que nós estamos usando aqui, o Microsoft Teams ou outras plataformas, o demonstrador está acostumado com essa plataforma, certo? Eu já usei algumas aí, né? Mas tem umas que eu prefiro, eu gosto mais de trabalhar dentro de determinadas plataformas para fazer uma apresentação remota. Então, assim, e não inventa, pessoal, não inventa. Isso esses dias já aconteceu conosco, inclusive aqui, a gente, uma entidade empresarial marcou uma reunião com a gente, pediu para a gente fazer uma palestra gratuita, né? E eles marcaram a sala de reuniões remota, tá? Então, o que acontece? A gente usou o ambiente e não foi legal, porque a plataforma falhava demais, certo? Então, assim, se a plataforma... Vão participar pessoas de outras localidades geográficas, como filiais, unidades de negócio, neste evento? Se for presencial, quais são as condições de espaço, iluminação, equipamento disponível, climatização, isolamento acústico do local? Eu já fiz apresentações e demonstrações que a sala ficava mais na beira da rodovia, na beira de uma rodovia de grande movimento. Não dava para ninguém escutar nada, não tinha isolamento acústico e não tinha microfone, ok? E tinha, sei lá, uma boa quantidade de 10 a 15 pessoas na sala. Então, são coisas simples, mas tem que ter cuidado, tá? Tudo isso quem é que vê? Esses checklists que vocês estão recebendo aqui, vocês vão receber esse material, isso aqui é o vendedor que vê. O demonstrador não me mexia para ver isso. Eu só perguntava para o vendedor, tá, mas se chegou o espaço lá, tem iluminação, tem isso aqui. Os meus vendedores que eu trabalhava como demonstrador para eles já sabiam que eu era chato com isso aqui, para não deixar para a última hora, para chegar lá não tem nem tomada, não tem tela, é uma sala extremamente clara, devassável, né? Não tem um blackout na janela para diminuir a luminosidade, enfim, não tem um monte de coisa. Tudo isso aí tem que improvisar em cima da hora, pegar uma toalha branca de mesa, pendurar na parede. Gente, tudo isso já fiz. Eu já carregava, né? Fita adesiva, fita crepe, cabo, um monte de coisa no carro para uma série de inconvenientes. Só blackout eu não levava, mas a gente improvisou muito blackout na vida aí por causa dessas coisas, tá bom? Então, a remota não tem nada disso, mas a remota tem um problema da internet, velocidade da internet, se conhece a plataforma, tem um monte de detalhes. Vamos lá. O que eu vou demonstrar? Bom, o que vai depender muito do seguinte, deixa eu ver aqui, vai depender do seguinte, será uma demonstração genérica? Lembrando que a genérica, a gente utiliza lá no início do processo de avaliação. Será uma demonstração personalizada, feita sob medida para aquele lead, para aquele prospect? Às vezes está para cliente da carteira, tá? Que já é cliente, esse é mais difícil ainda, tá? Quando já é cliente da carteira, então, aí sim, aí é complicado. O pessoal acha que fazer demonstração para base instalada para aqueles que já são clientes é moleza. Não é. Não é. Não leve de compadre, não acha que vai ser fácil. É tão ou mais difícil quanto fazer para um prospect. A maioria das minhas experiências de base instalada, eu me preparei muito mais, porque eles já nos conhecem, já sabem os nossos defeitos. Esse é o ponto. Já sabem quais são nossas qualidades e já sabem quais são os nossos defeitos, tanto de produto, quanto de tecnologia, quanto de serviço. E aí eles batem mesmo, porque eles nos conhecem, não tem aquela educação, aquele não te conheço, então vou te poupar. Não, eu te conheço, justamente agora eu vou te massacrar. Mas o módulo tal não funciona tal coisa. Aqui você está dizendo que esse recurso funciona, mas no outro módulo que eu comprei da outra vez não funciona. E aí? E aí o que você fala? Então, realmente tem que se preparar muito bem. Então, quais são as fortes necessidades? As dores. Isso aqui não são, olha a palavra, fortes. Não está escrito assim, quais são as necessidades? Não está escrito isso no slide, está escrito as fortes necessidades, as questões críticas. Um departamento, um setor, uma empresa vai ter um monte de necessidade, mas algumas doem mais, algumas dão dor no caixa, dão prejuízo, ou está deixando de ganhar, ou está perdendo, ou está deixando de ganhar. É essas que nós temos que atender primeiro numa demonstração. Se eu tiver 30 minutos para fazer uma demonstração e não vou ter 3 horas, vou ter 30 minutos, o que eu mostro? Mostro as fortes necessidades. Como é que eu supro, como é que eu atendo, como é que eu tenho capacidade de atender as fortes necessidades. Ponto, é isso, pessoal.
Que sistemas eles usam atualmente? Planilha, Excel, sistema do concorrente, do maior concorrente que a gente tem do mundo, ou um sisteminha ali da esquina, né? Que a gente dá um pau neles facilmente. Isso, para mim, é extremamente importante. Que concorrentes que eles estão olhando, não é os que eles têm atual, não, é os que eles estão olhando. Com o que eles vão nos comparar? Que módulos que eu vou mostrar? Você vai perguntar isso para o vendedor, Marcos? Não. Isso eu vou me fazer essa pergunta. Com base no que eu perguntei até agora, aqui, agora eu vou me perguntar. Que módulos que eu vou mostrar? Que telas, que gráficos, que relatórios, que dashboards, enfim, que painéis eu vou mostrar? Quais os nossos diferenciais que precisam ser mostrados, que os outros não têm, esses concorrentes aqui, ó, não têm. E tem algo que eles precisam e que nós não temos. E o que eu, demonstrador, vou fazer quando ele perguntar? Tem tal coisa? E aí a gente não tem. E aí eu respondo o quê? Então, isso é o que mostrar. Tá bem? Certo? Bom, diferenciais. Seu software e concorrentes e superar os concorrentes. Primeira coisa, pessoal. Quando você vai demonstrar, a primeira coisa que você faz é se igualar aos concorrentes. Eles comentam durante a demonstração, mas o deles tem a possibilidade de fazer o gráfico de pizza. Sei lá, mudar o gráfico para qualquer modelo de gráfico que eu quiser no dashboard. O gráfico não é estático. O seu gráfico é estático? Não, aqui você tem N possibilidades. Tem uma biblioteca de gráficos, você tem aqui gráfico aqui desse tipo, de barra, disso, daquele. Então você mostra, não, o gráfico de pizza eu tenho também. Então a primeira coisa que você faz, você se iguala. Na demonstração é necessário mostrar as funcionalidades essenciais que são padrão de mercado e que estejam presentes na maioria dos concorrentes. Isso nós também temos. Então, primeiro você diz assim, isso nós também temos, deixa eu lhe mostrar. Sempre que eles falarem de algum concorrente, que eu vi um concorrente, e você tem, mostra, isso nós também temos. Pronto, então o primeiro passo é se igualar. Isso é um erro que muita gente comete. Todo mundo tenta superar, menospreza. Não, isso a gente também tem, isso não é importante. Deixa eu mostrar o meu diferencial. Não pula para o diferencial quando o lead, o prospect, se refere a uma funcionalidade do concorrente que ele viu e está perguntando se você tem. Mostra que você tem, porque aquilo faz um X na mente dele e fecha, aquela caixinha assim, se fecha. Aquela ponto de interrogação se fecha, se desfaz na mente do lead e do prospect. Não tenta falar, não, isso aí a gente tem, isso aí é comum. Deixa eu te mostrar meu diferencial. Aquela perguntinha vai ficar. Falou que tem, mas não mostrou, né? Se é tão padrão, tão comum, por que não mostra? Eles ficam trocando essas anteninhas, botando essas coisinhas na cabeça, essas minhocas. Então, primeiro se iguala, vai lá e mostra. Não, isso a gente tem. Isso a gente tem também. Deixa eu te mostrar aqui. Tá bom. Beleza. Agora, foi ele que começou a história. Agora, deixa eu te mostrar algo que os nossos concorrentes não têm. Deixa eu te mostrar o meu plus, o meu a mais. Aí você vai para o passo 2, que é superar, é mostrar naquele item, é claro, naquela área, é claro, as funcionalidades diferenciadas que estão acima do padrão de mercado e que a maioria, não quer dizer todos, mas que a maioria dos concorrentes não tem. Cuidado com isso, tá? O pessoal se atrapalha muito nessa história de mostrar diferenciais e tal. Veja, não é que é para mostrar o que é comum. Quando você é perguntado, você é interpelado, alguém te pergunta, eu vi no concorrente tal coisa, vocês têm? Não, a gente tem, nós também temos. E aí você mata aquilo ali, porque é um ponto de interrogação dentro da mente do teu interlocutor que precisa ser morto. Mas depois que você mata esse, você precisa superar na mente dele. E aí você vai e mostra uma funcionalidade diferenciada na área dele, é claro. Como eu vou mostrar? Bom, o como é o seguinte, né? Eu tenho uma situação assim, como eu vou demonstrar? Qual é a sequência da demonstração? Vou começar pelo BI? Claro, se tiver diretor na sala, eu vou começar pelo BI. Os diretores saem em 10 minutos. A gente fala bastante disso aqui no nosso treinamento. Quais são as áreas mais críticas? Com dores maiores, com fortes necessidades maiores. Né? Faremos uma demonstração de todo o fluxo do sistema, completo, ponta a ponta. Que base de dados vamos utilizar na demonstração? Aquela base que está cheia de 9999 e um monte de piadinha, que todo mundo cadastrou besteira e sujeira, é essa que nós vamos demonstrar? Ou nós vamos preparar uma coisa decente, bacana, com exemplo, com cadastro, com isso, com aquilo, com exemplo que eu pego do início ao fim, eu faço uma admissão do início ao fim e boto o cara em férias, se eu estou demonstrando um HCM, se eu estou demonstrando um software de ERP,
eu faço a movimentação completa e mostro o fluxo de caixa do dia e o balancete do dia, como eu demonstrava assim, eu fiz demonstrações assim. Então, o que eu vou mostrar com uma base de dados que eu tenho? Tá? Mostrarei tecnologia embarcada no sistema, gerador de relatório, facilidade de criar novos campos, enfim, tudo que vocês têm de tecnologia. Vou mostrar? É oportuno? Em que momento vou mostrar? Teremos tempo para perguntas? Falaremos de perguntas aqui no final do webinar, né? A questão das perguntas. Os participantes vão interagir? Vai ter espaço para perguntas? Vai ter um momento? As perguntas podem ser ao longo da apresentação ou só no final? Quem vai anotar as não aderências e as dúvidas não respondidas? Porque o demonstrador está ali ocupado. Quem é que vai anotar? Ah, tal coisa. Ah, não, isso aqui eu não tenho aqui, mas eu vou lhe mandar. Isso a gente atende sim, mas eu só não consegui aqui porque eu não tinha cadastrado, mas eu tenho condições de lhe mostrar isso também. Anota isso, por quê? Porque aí depois esquece, todo mundo vai embora. Ah, são os fanfarrão, vieram aqui, diz que tem, mas não mostraram, e tal. Beleza? Ficaram de mandar no dia seguinte e não mandaram. Gente, não pode acontecer esse tipo de coisa. Beleza. Cenários de apresentação e demonstração. Preveja cenários diferentes. Cenários, o que são cenários? Cenários são situações, cenários da tua demonstração. Vou dizer o seguinte, olha aqui, vou atender, fazer uma venda. Aí você pega, coloca um pedido de venda para um produto, se possível um produto similar da empresa, se é uma empresa de alimentos, coloca lá um alimento qualquer, né? Se é uma empresa de laticínio, coloca lá, né, um pallet de caixas de leite, né? Então você está ali dentro de um cenário. E aí você é o seguinte, ó, vou fazer a venda, fez a venda, faturou, baixou o estoque, maravilha, funcionou, que é uma beleza. Isso é um cenário que eu chamo de cenário perfeito. Faça também um cenário imperfeito, certo? Demonstre diferentes cenários que vai passar para o cliente que o seu sistema está preparado para lidar com vários tipos de adversidade, ou seja, foi atender aquele pedido de venda e faltou produto, não tinha produto suficiente para carregar. O que eu faço? Para quem eu solicito? Olha, o sistema apontou, o sistema acusou que não tem estoque suficiente, o sistema apontou que o limite de crédito do cliente está estourado, o sistema apontou... Vocês entenderam? Você precisa, numa demonstração, que você, lá na etapa já lá à frente, não é na genérica, é lá na frente, trabalhar as questões críticas. Se a questão da análise de crédito, se a questão de vender para cliente que está inadimplente e aí a gente perde o produto, isso é um problema, é uma dor, não adianta demonstrar o pedido perfeito, que tem estoque, que não tranca, que o crédito é aprovado, que dá tudo certo. Mostre o cenário que o crédito não passa e que alguém vai ter que colocar uma senha, que vai precisar de alçada. Mostre o workflow travando alguma coisa, o sistema, o workflow não permitindo que o usuário faça alguma coisa que não tem autorização e permissão para fazer. Então, outra coisa, ensaia a tua demonstração. Quanto mais crítica, mais complexa e mais personalizada a demonstração, com mais antecedência ela precisa ser ensaiada para evitar erros. É a questão que eu pergunto do Leandro. Ah, posso fazer uma genérica daqui a 2 dias? Posso, mas é a genérica. Combinado com todo mundo, pode ser para um único lead, para um único prospect, ou para 10 leads e 10 prospects, mas é a genérica, está combinada e tal. Não tem nenhum grau de personalização, ela não é complexa, não serão feitos cenários como esses que eu falei aqui, que falta estoque, que não sei lá o quê, porque o demonstrador tem que se movimentar muito mais dentro do sistema, tem que liberar saldo, liberar estoque, aprovação, alçada, não sei lá. A crítica, a demonstração que trava, eu não posso fazer dentro de um cenário de uma live, dentro do cenário, não posso, ou de um evento, eu faço só o caminho feliz. Eu só faço a demonstração que tudo dá certo, que tudo é perfeito. Aqui, a crítica não. Ela vai ser complexa, vai dar exemplos que vai travar, vai dar exemplos de workflow, vai dar exemplos de alçada. Então, assim, quanto mais crítica, complexa e personalizada, mais tempo eu preciso para preparar e ensaiar para evitar erro, uma coisa óbvia. Então, você precisa ensaiar com seus colegas e ainda pedir um feedback deles, né? Então, aqui, ó, tá o meu ensaio, o 55, o meu ensaio. Eu ensaio a abertura. Mas vocês faziam isso, Marcos? É óbvio que sim, gente. Tem projeto que a gente vendeu de mais de R$1 milhão. É óbvio, quando tem muito valor envolvido, ainda mais contra os nossos principais concorrentes, que os nossos principais concorrentes eram muito bons, a gente disputava com um cachorro grande. É óbvio que a gente fazia isso, é óbvio, né? Ensaiar a abertura. Não é fazer, se a minha demonstração vai demorar 2 horas, o meu ensaio demora 2 horas. Não é isso que eu estou falando. O ensaio poderia durar 1 hora, 40 minutos, mas a gente passava ponto a ponto. Marcos, como é que você vai fazer a abertura? Eu vou falar isso. Vai apresentar o institucional da nossa empresa? Vou, esse aqui, com esse vídeo. Ah, legal. Qual é a visão do segmento do prospect que nós temos? Essa. Qual é o modo de apresentação que você vai usar, Marcos? Assim, eu vou mostrar dessa forma. O meu como vai ser assim. Quais são os processos de negócio críticos? Esse. Que informações diferenciais você vai mostrar? Tal. Vai mostrar algum modelo de relatório para a área dele? Vou.
Que tecnologia, das nossas tecnologias embarcadas, você vai mostrar para o dia a dia do usuário, que facilita o dia a dia do usuário. Não tecnologia lá de programação, linguagem de desenvolvimento, ferramenta, arquitetura. Não, tecnologia para o usuário. Qual que você vai mostrar? E espaço para perguntas vai ter? Vai. Se ele tiver as perguntas tais e tais, né? Fizer perguntas difíceis, o que você vai responder? Aquela funcionalidade que nós não atendemos, o que nós vamos responder? Então, isso já é ensaiado. E os próximos passos, encerramento, aqui é o vendedor que tem que fazer. Quem encerra e propõe os próximos passos é o vendedor. Aliás, o vendedor aqui abre também e faz o institucional. Isso aqui é a obrigação do vendedor fazer a abertura institucional. Tá? E os próximos passos era o vendedor que encerrava também. Condução da apresentação. Então, eu preparei, ensaiei, então agora eu vou conduzir. Ok, vou fazer uma abertura. Na abertura, eu vou deixar claro qual é o objetivo da reunião, demonstração, apresentação. Quem é que faz isso? Vendedor. Nós vimos os papéis lá atrás. Quem faz cada coisa? Agenda. Quem é que vai explicar a agenda? O vendedor também, certo? Então, o que a gente faz aqui é explicar a agenda, como é que vai ser. Vai ter perguntas no meio, a cada bloco tal, nós vamos mostrar o financeiro e vamos parar, depois vamos mostrar o sistema comercial, ou vamos começar pelo comercial, que é mais crítico, depois vamos para o financeiro, por último vamos mostrar o suprimento. Então, é assim que a gente, né, explica a agenda. Né? Documentação. Os slides serão apresentados, um documento de anotação, serão fornecidos. Nós vamos fornecer aquela apresentação, vamos ali entregar algum documento para anotações, vai ter papel para, né? Se ela for presencial, se ela for online, remota, como é que nós vamos permitir interação, né? Que é o próximo bloco, interações curtas. Então, assim, use pequenos blocos de conteúdo na demonstração, apresentação, blocos de 5 minutos, que é o tempo de duração de um vídeo curto no YouTube, tá? O mundo mudou, as pessoas estão com um grau de tolerância para consumir conteúdo muito pequeno. Se um e-book tiver de mais de... Um e-book, maneira de dizer, um documento, um paper, você mandar lá do seu produto para o cliente, tiver mais de 2 páginas, já não lê, já nem olha, né? A não ser que ele peça, olha, eu quero um conteúdo bem mais profundo disso aqui de vocês. Aí você manda lá o manual, né, do sistema, o material de marketing completo, um e-book de 20 páginas e tal. E vídeo é a mesma coisa, vídeo apresentação ao vivo, né? A demonstração, ela tem que ser em blocos mais curtos. Que nem eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou fazendo blocos curtos e a cada bloco eu pergunto se está tudo bem, se tem alguma pergunta, algum esclarecimento, é mais ou menos assim. Tem que ser um pouco mais dinâmico, tá certo? Eu tenho que ir mudando o tema e tal. E não aquela apresentação monótona, monocórdia do módulo de contabilidade, do débito e crédito. Eu sou técnico contábil, tá? Não estou falando mal aqui de contador e tal, pessoa da contabilidade, eu sou técnico contábil. Mas a não ser que você esteja com alguém muito especializado que ama isso, a gente ficar falando de débito, crédito e partidas dobradas, geralmente não é algo que todo mundo consome. Então, aí eu tenho que me ater e ser muito rápido e muito direto aos pontos e partir do princípio que, né, algumas coisas têm que ser rápidas. Se ele ficar satisfeito com aquele bloco, está satisfeito. Se ele não acha que não foi, ele vai perguntar, dá para voltar naquele ponto que eu gostaria de explorar um pouco melhor? É isso e proporcionar mais interações curtas e mais frequentes. Fazer frequentes checagens de entendimento, que é isso aqui que eu também faço aqui com vocês. Está tudo bem? É isso, pessoal? Né? Estão acompanhando? Eu posso passar para o próximo ponto? Podemos seguir adiante? Basicamente isso. Decisão, deixar claro que vai ter uma decisão no final da demonstração. Decisão de compra, não é decisão de compra, gente. Decisão, próximo passo. Deixar claro que, então, avaliaremos, ao final dessa demonstração, avaliaremos se a nossa solução atende o que vocês estão procurando e se geralmente é o vendedor que fala, e decidiremos se daremos seguimento ou não, se seguiremos em frente ou não. O esse em frente não precisa dizer o quê? Se nós vamos assinar contrato, se eu vou trazer uma proposta, não importa, não precisa dizer o que é o em frente. Mas isso é um vendedor profissional, e a gente fala isso lá no Venda Consultiva de Software. O vendedor profissional, ele conduz, ele não é conduzido. A gente usa muito essa frase lá, conduza para não ser conduzido. Não fique esperando o cliente dizer, então, o que nós vamos fazer agora, daqui para frente, agora que eu assisti a demonstração? E se o cliente não falar nada, o próximo não falar nada, o lead não falar nada, não se faz nada, fica esperando ligar no dia seguinte. Não vai ligar no dia seguinte. Quem vai ligar no dia seguinte é o concorrente, vai fechar o negócio. Muito bem. Concordância dos ouvintes com os esclarecimentos apresentados. Ficou claro isso? Consegui ser claro? Né? Ficou alguma dúvida? Né? Certo? Verifica se eles concordam com o que foi apresentado, se está tudo certo. Beleza, seguimos em frente aqui também. Então, para uma demonstração ter mais chance de sucesso, é fundamental preparar a sequência de apresentação das áreas, módulos e funcionalidades. Tá? E aí você tem uma agenda.
E essa sequência é a agenda. É impressionante como a maioria das empresas de software que a gente trabalha, dando consultoria, treinamento, treinamento de venda consultiva, esse treinamento de demonstração, não mostram a agenda do que vai mostrar para o lead, para o prospect, não formaliza uma agendinha, uma agenda, um slide inicial de agenda, que nem mais ou menos esse aqui. Eu gostaria que vocês não se prendessem aqui no slide 60 ao tamanho dessa agenda. Essa agenda é uma agenda que a gente fazia de uma demonstração longa, uma tarde inteira, numa empresa presencial, tá? É claro que hoje em dia talvez a gente não consiga, mas ela é por áreas, porque ela é desse tamanho, mas ela termina essa sessão e esse grupo vai embora. Termina essa sessão, esse grupo vai embora. Não são as mesmas pessoas assistindo. Às vezes não é nem as mesmas pessoas demonstrando também, tá? Não é nem, então, isso é importante. Isso aqui são mini turmas numa tarde. Só que, é claro, a gente fechava essa agenda de uma forma muito organizada. Então, assim, ó, visão de solução, mostrar a solução, blocos de 30 minutos, sendo 20 de conteúdo e 10 minutos para perguntas e respostas. Coisa curta, rápida, muito rápido, tá? É uma tendência do mercado hoje. A gente não está conseguindo, por área, gastar mais que 30 minutos, tá, pessoal? Tá? Os nossos alunos do curso de demonstração têm dito isso, a gente tem visto isso no mercado. Assim, as pessoas passam o dia inteiro em reunião e videoconferência, então é mais uma videoconferência que elas vão ter que assistir. Então, o nível de tolerância delas está muito pequeno para a gente dizer, eu vou precisar 2 horas de videoconferência para mostrar meu produto. Não vai, não vai, não vai. Então, assim, ó, se fosse uma tarde, eu marcaria, por exemplo, com a diretoria, das 13 às 13h30. Diretoria, vou mostrar BI e Workflows. Tenho certeza que o diretor não vai ficar 30 minutos. Eu tenho que apresentar em 15. 13h30 às 14. Né? Módulos comerciais, CRM, vendas, força de vendas, faturamento, comissões. Então, eu mostraria isso. Mais meia hora, até as 14h30, das 14 às 14h30. Módulos industriais, engenharia, planejamento, PCP, controle de produção. Depois, módulos de suprimentos, compra, recebimento, controle da qualidade, estoques. Financeiro, quantos pagar, receber, tesouraria e tal. Então, claro que vocês vão mostrar aqui, vão botar o WMS de vocês, o HCM de vocês, o CRM de vocês vão colocar aqui naquilo que faz sentido. Mas vocês estão indo da área mais crítica para menos crítica, que está nessa minha sequência. A área mais crítica é o comercial e industrial, tá bem? Tá? O financeiro deles está bem hoje. Eu não vou conseguir agregar grandes coisas. E a controladoria, contabilidade, orçamento, patrimônio fiscal, com exceção do orçamento, que eles não têm, contabilidade, patrimônio fiscal deles está organizado, não vou conseguir agregar grandes coisas. E por último, tecnologia. Eu vou mostrar o que eu tenho de tecnologia embarcada. Embarcada, não é em que linguagem que é feito o sistema. Né? Gerador de gráfico, gerador de relatório, ferramenta de colaboração, de comunicação, agendamento de tarefa, né? Programar tarefas no sistema, agendar jobs no sistema, né? A nível de usuário, integração com outras ferramentas e outros sistemas, enfim, a parte de tecnologia na nível de usuário, que facilita a vida do usuário. E não esqueçam da visão de transição. Como é que se dá a nossa implantação, a nossa metodologia de implantação, e como funciona o nosso suporte. Muita gente esquece de falar disso na demonstração. Ao final da apresentação das soluções, dos produtos, esquece de falar dessas duas partes fundamentais do serviço. Bom, então aqui, deixa eu só checar o meu tempo. Ok. Então aqui, nossa, abertura. Então, vou explicar a agenda, né? Depende de quem está assistindo, eu vou instigar respostas relacionadas ao desejo de mudança. A gente tem que falar em mudança. Então, as apresentações remotas têm que ser mais curtas. Então, a gente é obrigado a ser muito organizado. Então, assim, com este projeto, você pretende melhorar seus processos internos para se tornar mais competitivo? Se vocês pudessem criar um software serviço para satisfazer suas principais necessidades, como ele seria? Né? Se vocês buscarem dobrar de tamanho, que processos e controles precisam ser melhorados? A produção, o estoque, o venda financeiro? Então, são perguntas para instigar. Bom, checagem de entendimento. Vocês conseguiram acompanhar até aqui? Ficou alguma dúvida? O que vocês viram que chamou mais a atenção de vocês? Uma pergunta interessante, principalmente na apresentação remota, nas apresentações à distância. Como vocês resumiriam o que vimos até aqui? Aí você está vendo o entendimento, está trazendo o entendimento. Tá? Essa aqui é clássica, né? Checagem emocional. Como a gente não tem, às vezes a gente não consegue ver a expressão facial e corporal numa apresentação remota, a gente pergunta assim, isso faz sentido para vocês? Estamos indo no caminho certo? Era isso que você imaginava? O que vocês imaginavam? Você está fazendo a checagem emocional. Certo? Senão o apresentador fica ali só despejando e não está checando qual é a situação. Então, a venda consultiva de software, ela é praticamente uma consultoria. A gente está, durante o processo de venda, a gente está dando uma consultoria gratuita, né? Mostrando para eles como é que eles podem gerir melhor suas empresas utilizando a nossa ferramenta,
as consultas e os relatórios que o sistema tem à disposição dos gestores. É claro que eu estou me referindo aos gestores, né? Eu estou prestando uma consultoria gratuita aos gestores, é por isso que se chama venda consultiva, né? Então, aqui eu vou ter visão dos processos, das dores. Então, de vendas, planejar, executar, controlar e ajustar. Lembra que eu falei lá que, quando eu falei dos gestores, de coordenadores, supervisores, gerentes, o papel deles é planejar, mas principalmente acompanhar a execução e controlar. E a gente mostra muito relatório de controle, dashboard, consulta gráfica, e não mostra controle de execução em ferramentas de planejamento. Isso é uma falha, tá bom? Então, por exemplo, assim, ó, eu estava essa semana, a Marilé até eu conversei com a Marilé, fui num cliente nosso, e a gente conversou um monte de coisa, e eles falaram o seguinte, estava faltando lá a ferramenta de previsão de vendas, um módulo de previsão de vendas. Né? Quando eu digo cliente nosso, cliente porque a gente dá consultoria, não é, nós não vendemos softwares, tá? Nós não concorremos com vocês, não é isso. Cliente que a gente dá consultoria. Então, faltando lá para o cliente, do nosso cliente, um módulo de previsão de vendas. A necessidade era um módulo de previsão de vendas. Entende? Então a gente pergunta assim: ele quer controlar a execução, controlar as estatísticas, os relatórios e tal. Tá aí o planejamento. Eu vou fazer onde? No Excel? Com o teu sistema, a parte que eu planejo, eu faço no Excel. Então, planejar é importante. E aqui, né, eu não vou ler esse slide, não faz sentido, mas o compras aqui, ó. Teu sistema gera necessidade, calcula a necessidade líquida de materiais? Ou só controla o pedido de compra, a ordem de compra que coloca no fornecedor? Ou só tira os relatórios de compras entregues e pendentes? Né? E aí me dá mais informação para eu ajustar minha necessidade líquida de materiais de uma forma automática? É uma pergunta. Ok? Né? Então, financeiro, você tem um orçamento, uma parte orçamentária de orçamento financeiro, ou você só tem quantos paga quando receber fluxo de caixa? Porque todo mundo tem. O relatório de orçamento previsto e realizado você tem. Se você não tem um modo de planejamento, você não tem de controle. Tá? E aí, como é que eu faço ajuste no meu orçamento, no meu fluxo de caixa, e ajusto a política de contas a pagar aqui? Eu só consigo isso se eu tiver um módulo de orçamento financeiro. O contas pagar, contas receber fluxo de caixa são módulos operacionais. Muito bem. Então, eu matei isso aqui. Eu dei a visão, né, das áreas, mostrei, aí vocês vão ver se a área de vocês é CRM, HCM, TMS, GED, enfim, né, os produtos que vocês têm para mostrar, e de acordo com o foco em cada área. Logo depois eu vou ter aqui tecnologia. Então aqui eu mostro as tecnologias que facilitam a vida do usuário, lembrando sempre isso, ou do gestor. Não é a tecnologia para o responsável da TI. Essa do TI a gente mostra numa outra reunião privada só com ele. Se precisar mostrar banco de dados, a administração do sistema, facilidade de integrar outras ferramentas, ambiente de desenvolvimento, facilidade de customizar, esse tipo de coisa é com o TI, é uma outra reunião. Tá? Aqui já é um outro aqui a gente está falando de tecnologias para o usuário final e para os gestores. Muito bem, então o que eu vou fazendo aqui? Abordando tecnologia, né? Então, tecnologias de leitura de documentos, necessidade de digitar novos dados, né? Movimentações que eu consigo controlar, automatizar lançamentos, como workflow, BPM, RPA, se tiver, robô, né? Consultas que eu posso fazer de qualquer lugar, consulta gráfica, inclusive em dispositivos móveis, certo? Ok? Relatórios, que são os dashboards, movimentações aliás alçadas, inclusive eu consigo no meu celular aprovar ou reprovar algo que a minha equipe me encaminhou. Isso é fundamental, isso é tecnologia no nível de dia a dia. Né? E visão de transição também, que é metodologia de implantação e falar de suporte. Então, né, esse aqui é um slide que a gente utiliza, né, esse é do nosso curso de consultores de implantação de sistemas, né, aquele que eu falei lá que começa dia 20 de setembro. Então, mostrar a metodologia de implantação, um slide, é exatamente como está aqui, mostra um fluxo, um slide, num único slide, como é que você implanta, como é que você vai entregar esse projeto.
perguntas, as perguntas finais. Como é que surgem as perguntas? Vai ter pergunta? Vai ter pergunta. Vai ter pergunta e tem que ter pergunta. Se não tiver pergunta, se os usuários, seja uma apresentação remota ou apresentação presencial, sair mudo, entrar em mudo, sair calado, é um mau sinal. É um mau sinal. Sabe? Eu prefiro que odeie a minha demonstração, que pare a minha demonstração e diga assim, não é nada disso, você entendeu tudo errado. Volta aqui outro dia, como já aconteceu. Bem no início da carreira aconteceu, né? Não, fulano, não, para, que não é nada disso, não é isso que eu queria ver, né? Vamos fazer o seguinte, o que eu quero é esse. Volta aqui outro dia, vamos começar tudo de novo. Aconteceu, tá, pessoal? Bem lá no início aconteceu. Então, eu prefiro que aconteça isso do que eu tô lá, né? Me preparei, eu e o vendedor estamos ali, estou me esforçando e tal, e tentando mostrar, e tá ali, né? Fechado em copas, como se fala, né? Os caras olhando e tal, só se olham entre si, mudos, entram mudos, saem calados. É péssimo quando isso acontece. Péssimo. Não sei se gostou, se odiou, se amou, se detestou, se foi indiferente. Geralmente é indiferente. E essa indiferença é muito ruim. Então, quando não pergunta, é ruim, tá? Não ter pergunta é muito ruim. Beleza, então a gente recomenda o seguinte, que você dedique um tempo da demonstração para responder perguntas dos usuários. Essas perguntas são importantes para trazer engajamento, credibilidade e tal, né? Então você deve explicar que as perguntas podem ser feitas durante ou no final, aí você vai ver como é que você vai organizar isso. Ou a cada bloco, ao final de cada bloco, eu mostrei lá. Bloco financeiro, tem as perguntas financeiras no final. Bloco de suprimentos, aí tem as perguntas de suprimentos assim, naqueles 30 minutos que a gente falou lá, tanto que eu recomendei, 20 de conteúdo, 10 de perguntas, tá? Vocês viram lá no slide, que vocês vão receber esse material. Quando houver muita gente, o ideal é que as perguntas sejam feitas no final, tá? Senão a apresentação fica muito picotada, tá? Por perguntas e acaba não avançando conforme planejado. Às vezes não é o ideal. Mas, gente, a apresentação com 35 pessoas, 30 pessoas no auditório, se você deixar ele te picotar, eles espicaçam toda a tua demonstração, tá? Para o demonstrador é uma droga. Estou falando como demonstrador. Para eles pode ser muito bom, mas para o demonstrador é muito ruim. Fica picotada demais, daqui a pouco tem gente que levanta, sai, sabe? Não fica legal. Muito bem. O demonstrador também pode e deve fazer perguntas ao público. Se o público estiver muito quieto, que é um truque, né? A gente instiga, pergunta. Então, que é aquelas perguntas que vocês viram ali. Tá tudo bem até aqui? Aquelas de controle emocional lá. Até faço questão de voltar ali, né? Faz sentido para vocês? Estamos no caminho certo? Era o que vocês imaginaram? Vocês conseguiram acompanhar até aqui? Ficou alguma dúvida? O que vocês viram chamou a atenção de vocês? Né? O que vocês resumiram que vimos até aqui? Né? Por área ou uma apresentação geral, façam isso. Aquelas ali são as perguntas que o demonstrador deve fazer. Ele, inclusive, tem direito de fazer perguntas e deve inserir perguntas. Tá? Elas são muito apropriadas, pois ela, né, ajudam ali a gente a concordar. Ainda mais quando a resposta é um padrão de mercado. Tá? Você pergunta e é um padrão de mercado. O que a gente está mostrando ali não é nada que vai criar confusão durante sua apresentação. As perguntas dos usuários também servem para causar curiosidade sobre funcionalidades diferenciadas, tá? Que provavelmente os participantes ainda não conheçam ou não tenham visto. Eu posso... E como é que vocês fazem tal coisa hoje? É uma perguntinha assim, né? Esperta. Ah, não, isso a gente não tem. Ah, sim, eu faço na planilha. Ah, sim, pois é, deixa eu mostrar um negócio para vocês. E aí, pá, aí você mostra. Tá? Mas tem que ser assim, não pode ser firula, pessoal, perfumaria, algo que atenda uma dor, algo que esteja doendo. Não fiquem mostrando perfumaria, tá bem? Perfumaria sei lá, dá para botar um ursinho na tela, dá para botar um emoji. Não é isso, tá? Isso aí hoje em dia já passou. Alguns usuários fazem perguntas hostis, a gente já está indo para o final. Assim, hostilidade, ela pode ser na linguagem que é utilizada, tem gente que é muito, muito bronco, né? Tem os caras que são bronco, tem umas mulheres que são broncas também, faz umas perguntas meio, tom de voz meio ríspido, mas às vezes é só o jeito da pessoa falar. Mas algumas vezes a pessoa é adversária da mudança mesmo. Não é contra o teu sistema que tu está apresentando, ela não quer mudar para nenhum outro sistema, nem o teu, nem de concorrente teu, simplesmente não interessa mudar. Não é, é porque está acomodado. Não está acomodado. Alguma coisa, às vezes, que está contrariado, a pessoa não gostou da ideia, vai dificultar mais. Ou vai controlar mais a área dela, aí vamos saber os números verdadeiros. Geralmente é isso que está por trás, tá? Então, a mudança de sistema fatalmente traz mais controle, é algo que as pessoas não desejam, tá? Não desejam. Então, cuidado de falar de controle de alçada. Controle, alçada, controle, eu falo para gestor. Eu não falo que você vai ser controlado, você vai ser medido, os caras vão saber até a hora que tu respira, até a hora que você vai no banheiro. Você não fala isso para o usuário operacional. Vai desvender, tá? Vai desvender. Então, cuidado. Então, o demonstrador
deve ter tranquilidade com as perguntas hostis. Então, assim, valorize a pergunta, mesmo que ela tenha sido de forma ríspida, você diz o seguinte, respira e diz assim, eu fazia isso, eu escrevi como eu fazia. Foi bom você fazer essa pergunta, para que eu possa fazer um esclarecimento sobre esse tópico. Não fica ofendido com a pergunta, por mais, sabe, difícil que ela seja. Tá, mas e se não funcionar? Daí a gente faz o quê? Ah, foi bom você fazer essa pergunta. Sabe? Eu sempre que me fizeram uma pergunta meio atravessada, qualquer que fosse, mesmo que o cara não tivesse entendido nada do que eu expliquei, ao final a pergunta dele ou dela demonstra que não entendeu nada, eu disse, não, foi bom você fazer a pergunta. A primeira coisa que me vieram foi bom você fazer essa pergunta. Quer dizer, a pergunta é oportuna, você não está sendo inoportuno, você não está sendo mal educado, sua pergunta é válida. Não invalide o sentimento, não invalide a pergunta de quem te fizer uma pergunta difícil. Muito pelo contrário, procura valorizar e aí tentar se virar nos 30 e sair. Então, resposta longa, resposta curta, fechando aqui o nosso webinar, né? Nível de detalhe, cuidado, pessoal, resposta longa. Tá? São usadas resposta longa no início de uma demonstração, quando o apresentador ainda não conseguiu criar visão no usuário, tá? Aí você dá respostas um pouco mais longas para as perguntas, né? Aí sabemos que os usuários conseguiram captar a visão quando eles fazem pergunta assim. Você responde um pouquinho mais longo, como eu respondi para hoje para o Leandro aqui, eu dei uma resposta mais longa para ele na primeira pergunta que ele fez, bem no início aqui do nosso webinar. E aí eu valido com ele e diz, sim, entendi. Não, eu gostei do que vi. Ele disse, tá bom, não precisa explicar mais nada, já entendi. Pronto, sendo bem no início. No final da demonstração, mais no fim, você já está terminando o seu trabalho. E se você fez tudo certinho, não é hora de resposta longa, é hora de resposta curta. E aí, o usuário faz uma pergunta de assim, tá, mas o teu sistema faz isso? Sim, é isso mesmo. Sim, ele faz. Então quer dizer, eu entendi que ele faz tal coisa, tal coisa, tal coisa? Exatamente. Sim, é isso que o sistema faz. Sim, o sistema faz isso. Entenderam? No final, você dá respostas mais curtas, porque você já fez todo o trabalho, não há por que se alongar. Quanto mais você se alongar no fim, mais dá brecha para surgir uma pergunta que vai desmontar toda a tua apresentação, para a qual você não foi preparado ou vai te pegar num contrapé. Então, aqui, você já venceu. Você já está com 2-0 no placar, não fica inventando moda. Tá? Não é a hora de dar driblezinho, brincar com a bola, perder a bola, vai tomar um contra-ataque e aí não vai ser legal. Tá bom? Já aconteceu comigo? Já. Por isso que eu montei esse slide aqui. Esse slide também está no nosso treinamento. É claro que eu trouxe ele aqui para compartilhar com você.